Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 96 do Rural Ventures. Para quem não conhece ainda, o Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com founders, startups, CVCs, VCs, todos focados no ecossistema do agronegócio, voltado à tecnologia, para melhorar a produtividade, para melhorar os controles e melhorar consequentemente a eficiência no campo. E não só no campo, né, Kiragata? E muito mais fora do campo, né? Porque a gente vê que os maiores problemas no Brasil, no agro, são a infraestrutura, crédito, tudo isso, né? Logística. Dados. A gente tem uma deficiência de dados muito grande. Cresceu muito rápido e ficou faltando, né, na parte de fora. Mas sabe que hoje a gente tem um convidado esse convidado ele consegue trazer muitos dados de dentro da fazenda, então. Assim, por mais que a gente tenha essa deficiência toda porteira fora, né, ainda existem muitos dados que podem ser combinados para trazer uma eficiência ainda maior para o agro. Na né? parte a gente chama de agricultura de decisão, né? Não de precisão, mas é precisão também, mas tem que decidir coisas também baseadas usando os dados, né? Então, isso é interessante. E esse convidado recentemente fez uma rodada de captação. Não é fácil nesse mercado. Não é fácil. Vamos ter que vangloriá-lo aqui. Não, parabéns. Bem-vindo, Johan Coelho, CEO e fundador da Bem Agro. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Você que acabou de finalizar uma rodada inédita aqui junto com a Case New Holland Industrial, junto com a MMA, junto com a Agroven e junto com a Rural. Eu tive o prazer aqui de participar nessa rodada junto com você. Obrigado por estar aqui com a gente para conversar um pouquinho, para explicar um pouquinho do que a Bem Agro entrega para o produtor lá na ponta. Mas antes disso, a gente sempre gosta de entender como que a Bem Agro surgiu, né? Quem é o empreendedor por trás da Bem Agro. Afinal, a pergunta é como que você caiu aqui, né? Aquela founder market fit, né? Que a gente fala, porque você como founder é o melhor founder para esse nicho que você achou, né? Exatamente. Perfeito. Bem-vindo. Mas explica um pouquinho aí como que você caiu na Bem Agro. Perfeito. Primeiro, Rodrigues, obrigado pelo convite, Kira. É um prazer estar com vocês aqui hoje. A história ela é bem curiosa, né? Ela começa, na verdade, em Ribeirão Preto. Eu cursava ainda na época Economia Empresarial e Controladoria na USP em Ribeirão Preto, na FEA. E certo dia eu me sentei ao lado, né, de alguns colegas, numa aula de um professor. E o tema da aula era marketing e planejamento estratégico para o agronegócio, né? E aí nessa conversa eu sentei ao lado de dois colegas, eles estavam querendo iniciar um projeto que visava tornar usinas de cana-de-açúcar autossuficientes em energia através da alocação de painéis solares. Né? E eu escutando aquela conversa, eu não os conhecia, né? Coincidentemente eu sentei ao lado deles. Eu achei aquela ideia meio louca e falei, cara, não tem muito sentido, né? A usina ela queima o bagaço de cana para cogerar energia, né? Aquelas que não são autossuficientes na geração do bagaço, elas adquirem um excedente, né, das usinas que têm essa autossuficiência. E aí eu falei, né, deviam buscar algo relacionado a ganho de produtividade, melhoria do rendimento operacional. E naquele contexto ainda era uma iniciação científica. Né? E aí na conversa surgiu o tema drones, tecnologia. O meu pai, particularmente, ele sempre teve nesse mercado de tecnologia, aviação. Ele tinha muita conexão ali com o sistema de Israel, né, startups e tal. Legal. E aí a gente começou a realmente buscar, né, o que existia de tecnologia nesse sentido. Né? No primeiro momento, quando a gente fez uma análise ali superficial do mercado até aquele momento, a gente tinha identificado que existiam dois players principais. Né? O varejo, que é aquele que comercializa o drone, né, e o prestador de serviço, filmagem de evento, foto. Existiam algumas iniciativas ainda pequenas, né? Sim. Voltadas à agricultura, topografia, mas nada muito desenvolvido. Então, a gente adquiriu na época um equipamento, um drone, né? Acordava ali todo dia 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, no raio de 250 km de Ribeirão Preto, visitando usinas de cana-de-açúcar para tentar entender, né, naquele momento, de que forma essas tecnologias elas poderiam contribuir, né, para o setor. Sim. E aí, né, me apresentava, né? Sou Johan, estudante e tal, estou aqui para... Né, que ano foi esse? Isso foi em 2017. Né? A Bem Agro foi fundada em 2018. Né?
Mas isso ainda era em 2017, porque o objetivo naquele primeiro momento ainda não era... Tava fazendo MVP ainda. É isso, na verdade nem um MVP, era um passo antes até. Pesquisa de mercado, que acho que é o mais importante que ninguém Exato. faz, né? Falar Legal. com os clientes. Os clientes, primeiro, né? E esse é um ponto bem interessante, né? Porque eu costumo dizer que a Bem Agro, ela nasceu da dor, né? Porque a gente primeiro nos desenvolveu a empresa, o produto. Na verdade, a gente no início não tinha nem essa intenção, né? Era realmente tentar entender de que forma esse tipo de tecnologia ela poderia contribuir para o setor. Né? E aí, para minha surpresa, nessas visitas, né, conseguimos contato com essas usinas de cana-de-açúcar, esses produtores ali na região, e começamos a realmente levantar dados, né, fazendo voos nas áreas, né, e entregando realmente algumas informações. Né? Olha, está aqui um mapa da propriedade, da fazenda. Então, o que você consegue enxergar nessa imagem, nessa foto, e que faça sentido para você. Né? E aí o produtor, a usina, eles começavam a indicar, nossa, aqui tem uma falha de plantio, aqui tem uma planta daninha. E ele falou, você não consegue, né, fazer a marcação para mim aqui nessa área? Essa é uma área problemática. Ele já tinha, inclusive, selecionado essa área porque era uma área problemática. Né? E na época eu não entendia muito, né, do segmento, nem de geotecnologia, mas eu contratei um profissional. Ele fez essas marcações ali sobre as imagens. Né? Tá. E aí eu entreguei para o cliente. O cliente falou, nossa, muito bom, é isso que eu queria. Tal. Você não consegue fazer mais 1.000 hectares aqui? E eu falei, olha, é um projeto ainda, né, para tentar entender a tecnologia, não é algo, né, comercial, não tem uma empresa ainda. Ele falou, não, mas eu pago. Né? E aí quando ele falou eu pago, que realmente estralou. Esse é a prova que tem um dor mesmo, o cara quer pagar dinheiro por isso. E esse foi o bacana, né? Porque a gente, desde o início, né? E aí eu vou chegar em como a Bem Agro foi fundada e como a gente montou a empresa, a operação, mas a gente percebeu que aquilo era uma dor realmente do cliente, né? E foi a partir daquele momento que a gente realmente começou a estruturar o negócio, né? E aí fizemos esses 1.000 hectares ali que o cliente tinha pedido, e aí foi indicando para outro, ele foi querendo fazer mais área e a gente realmente percebeu que aquilo poderia ser um negócio. Né? Mas qual foi especificamente o que ele usava aquilo para resolver? Qual o problema dele? Era praga, falhas no plantio? Ou era várias coisas que ele queria resolver? Era essencialmente, né, um controle de qualidade no pós-plantio. Tá. Né? Então, naquele momento, era detectar falhas de plantio, detectar, né, as linhas restituídas para a colheita. Então, o produtor ele tinha plantado sem o uso do GPS, ele queria colher no GPS, avaliar o paralelismo, né? Gerar indicadores realmente que contribuíssem ali com a tomada de decisão. Né? Então, a falha, né, por exemplo, para a cana-de-açúcar, é um tema bem sensível, porque a cultura é uma cultura semi-perene. Né? Você planta o ano, colhe de 5 cortes, 6 cortes, né? E essa falha de plantio, ela reverbera na produtividade ao longo do ciclo, né? E um dos maiores custos para a usina é justamente a reforma do canavial. Né? Então, isso aumenta a longevidade da cultura, né? A própria utilização das linhas de colheita, né, permite que você diminua o pisoteio, o amassamento. Então, você também aumenta a longevidade, mas também diminui nos cortes subsequentes o índice de falha. Então, naquele início era muito orientado, né, à qualidade operacional do plantio, até porque a gente começou a voar essas áreas, né, para tentar entender quais eram os problemas que se apresentavam ali. Obviamente, depois que a empresa foi evoluindo e desenvolvendo o produto, a gente começou a tangenciar também outras propostas de valor. E é natural, né? Você começa a pegar os maiores problemas, depois você vai refinando até chegar aos menores, né? E aí você pegou o que estava na cara, né? Que era o que tirava o sono do produtor ali na frente, né? Exatamente, exatamente. E ali, a partir daquele momento, né, que foi quando nós, né, começamos a realmente entender que aquilo poderia ser um negócio, aí sim a gente, né, se aprofundou numa análise de mercado, fez um business plan, captamos a nossa primeira rodada, né, vamos dizer ali o pré-seed ali na concepção da ideia, né, e desenvolvemos a nossa plataforma, os algoritmos, as automações que nos trouxeram até aqui hoje. Né. A Bem Agro, ela surgiu com a maioria das agtechs, né, principalmente focada ali no mercado de cana em São Paulo, né, pelo menos inicialmente, que é um mercado onde a maioria das agtechs surge porque a agroindústria, né, a usina de cana-de-açúcar, ela tem uma particularidade diferente, né, em relação às outras culturas. Está, né? Inserida no estado de São Paulo, né, no grande eixo, né, formador, né, de mão de obra qualificada,
e ela está pronta, naturalmente, para inserir essa tecnologia no seu fluxo de trabalho diário, né? Mas quando a gente vai para o médio, para o pequeno produtor, como dono do próprio negócio, ele quer aumentar a produtividade, ele quer reduzir o custo, né? Mas diferente de uma usina, de um grande grupo que consegue incorporar, inserir essa tecnologia dentro do seu fluxo de trabalho diário, o pequeno e o médio ele tem alguns desafios, né, com relação a isso. Então a gente também nesse momento, né, para sair um pouco ali só do eixo da cana e desenvolver novos produtos, a gente precisaria entender como que a gente acessava esse mercado, né? Então a gente desenvolveu todo um estudo de segmentação, né, de mercado para acessar esse pequeno, médio produtor que está espalhado aí pelo Brasil, que é a grande maioria dos produtores, né? E desenvolver produtos também orientados a grãos, fibras, né, e outras culturas relevantes. E você já tinha essa intenção de ser empreendedor entrando na faculdade, ou esse mudou, ou foi por acaso mesmo que você caiu nisso? Qual foi o seu plano, né, original entrando na faculdade? Eu sempre soube, né, e sempre quis realmente trabalhar com negócio, né? Então desde pequeno ali, né, eu não sabia o que era, mas eu já empreendia, né? Então pequeno, eu jogava jogos ali, né, com amigos do condomínio, tudo, né? E aí eu cansei de jogar, eu falei, agora eu quero ter o meu, né? Aí eu desenvolvia, né, então programava também, tive rádio online, vendia vinheta, anúncio. Depois eu tive com 16 anos o primeiro negócio realmente, né? Eu importava vinho do Chile para o Brasil, então eu sempre soube que eu queria realmente empreender e seguir para esse lado. Interessante. E como que surgiu o nome da Benagro? Benagro, ela surge, né, de 3 eixos principais, né? Eu costumo dizer que, né, o nome da empresa ele já conta um pouco o que a Benagro faz, né? Mas Benagro é o bem do agronegócio, né? Pautado em 3 pilares principais. Primeiro, o econômico, né, que é aumentar a produtividade, reduzir o custo, né? O ambiental, né, que seria basicamente, né, com a tecnologia, criar formas de produzir de maneira mais sustentável, né, que agrida menos o ambiente, com menos aplicação de insumo, né, e evitando a degradação do solo. E o social, que seria realmente levar a população em geral produtos agrícolas, né, e alimentos, né, menos danosos, por exemplo, à saúde pública. De maneira bem simples, Johan, vamos explicar para quem está nos escutando qual que é a funcionalidade da Benagro hoje, depois todo esse processo de amadurecimento da plataforma, né? Hoje, o que é entregue para o produtor que contrata a Benagro lá na ponta? Perfeito, Rodrigues. A Benagro é um agtech de processamento de dados e imagens para a agricultura. Então, nós trabalhamos com inteligência artificial, né, e visão computacional aplicada a dados, né, que entregam, através da inteligência artificial, recomendações que permitem aos nossos clientes aumentar a produtividade e reduzir o custo. Então, basicamente, o que nós fazemos é integrar 3 veículos de captura de dados em um único local, né, que é a nossa plataforma, que são dados capturados por drones, tratores e satélites. Então a gente cria ali, né, um ecossistema onde o produtor ele consegue, através dos dados, né, captados por esses 3 veículos, entregar informações acionáveis ali ao longo de toda a safra. Então hoje nós temos soluções, né, de planejamento, tudo aquilo que antecede o plantio. Então nessa etapa a gente consegue planejar a lavoura do cliente de forma que ele tenha, né, a maior quantidade de plantas na mesma área, né, mais metros lineares plantados, com o menor número de manobra, de operação. Esses dados a gente consegue levantar da própria máquina do cliente. Então, basicamente, né, a máquina, quando ela está operando, ela está captando informações o tempo inteiro. Então, a gente consegue extrair, por exemplo, né, o X, Y, Z, que seria latitude, longitude, elevação. A gente tem algoritmos que restituem a altimetria do terreno, né, toda a parte do relevo, né, simulam como os recursos hídricos se comportam através do escoamento superficial da água. Com base nisso, nós analisamos quais são os sentidos ideais, né, para o produtor plantar diante daquilo que ele busca, né? Então, a nossa inteligência hoje ela entrega todas as formas de o cliente plantar na área, né, seja um plantio 100% em nível, respeitando a altimetria, a condição física do terreno, né, se o cliente busca, obviamente, a conservação do solo, seja o plantio, né, em tiro longo, aquele que tenta respeitar a altimetria do terreno, né, mas que permite transpassar as curvas de nível, buscando o rendimento em uma linha mais comprida, né, ou o tiro reto, né, que aí a gente entrega também 179 possibilidades, de 0 a 179 graus,
onde o cliente ele consegue comparar todas as estatísticas da operação, né? Então, o número de linhas plantadas, quantidade de manobras, né? Qual é o tiro médio, o rendimento que ele vai ter na operação. Então, essa solução de planejamento, a gente consegue aumentar de 5% a 10% o número de metros lineares plantados dentro da mesma área, ou seja, é um potencial produtivo, né? E isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? A tecnologia ela veio para aumentar o potencial produtivo. A gente tem outros fatores que interferem, né? Clima, né? Mas aumenta de fato, né? 5% a 10% o potencial produtivo, né? Que é a quantidade de plantas na mesma área, né? Melhorando sempre a eficiência operacional. É produzir mais na mesma área, né? Utilizando menos. Eficiência. Perfeito. Esse é o nosso produto de planejamento, tá? Depois do planejamento, a gente tem um outro grupo de produtos, são os relatórios de gestão, né, que é como a empresa começou lá atrás, né, que busca avaliar, né, a qualidade operacional do plantio. Então, ali nós geramos relatórios agronômicos de falha de plantio, detecção ali do paralelismo entre as linhas plantadas, restituição de linhas de colheita, né, isso aqui para cana-de-açúcar, e ali para cultivos perenes, né, como eucalipto, café, citros, nós temos informações como, por exemplo, a contagem de plantas, né, contagem de pontos de replantio, indicando ali para o cliente, né, qual a quantidade de mudas que ele deve, né, realizar uma operação para realizar esse replantio, diminuir o impacto na produtividade, que também tem um apelo muito interessante, né, tanto na questão da cana quanto no café, no citros, no eucalipto. Então, imagina aqui um pomar de laranja que fica instalado ali 15, 20 anos e você tem um percentual de falha de 10%, né? 10% em 15 anos, né? É uma safra e meia perdida de potencial produtivo pela presença da falha de plantio. Então, a nossa solução, ela indica exatamente, né, qual a quantidade de metros lineares com a presença de falhas, né, e a quantidade de mudas, por exemplo, para que seja conduzida uma operação de replantio. Isso na gestão, né? Tá. Vocês estão com quantos módulos hoje? Hoje são 3. O planejamento, a gestão e o monitoramento. Aí o monitoramento ele é mais orientado realmente ao monitoramento da lavoura, o desenvolvimento da lavoura. Então, acompanhamento, nós temos, né? É isso, o acompanhamento, né, mas sempre voltado à otimização na aplicação do insumo. Então, nessa categoria, nós temos ali a detecção de plantas daninhas, né? Aplicações em taxa variável de reguladores de crescimento, aplicações de ureia em taxa variável, desfolha, dessecação lá no final do ciclo, né? No caso das daninhas, detectar essas zonas de infestação, né? E nós temos hoje compatibilidade com todos os monitores aí das principais maquinários do mercado, onde a gente já entrega esse arquivo dentro da estrutura de pastas, dentro do protocolo, para que essas máquinas elas recebam esses mapas de aplicação e realizem esses controles de forma localizada, economizando aí, em média 80% na aplicação do herbicida. Qual o perfil, né, dos seus clientes? São de tamanho, de sofisticação? Eu imagino que... De cultivo, né? De cultivo. E talvez tem alguns que já têm seu próprio sistema, já têm próprios drones, tudo isso, e outros que talvez não tem nada e talvez nem... tem a caixa, verba para pagar um serviço disso. Então, tem isso dentro desse mercado ou não? Não depende do tamanho, né, do produto? Tem, essa é uma pergunta bem interessante, que ela conversa até um pouco com o que eu havia mencionado ali no início, né? Se a gente reparar, a maioria das agtechs realmente ela surge no estado de São Paulo e muito focada, né, nos grandes grupos produtores, né? Isso se dá porque eles têm a mão de obra qualificada, eles conseguem internalizar esse fluxo, mas o pequeno e o médio produtor, eles também querem ter acesso à tecnologia, né? E aí a forma de você acessar esse pequeno ou médio produtor que é a grande diferença, né? Então hoje a Benagro ela atende os grandes grupos, né, de cana-de-açúcar, grandes grupos de grãos e também o pequeno e o médio, né? Então quando a gente percebeu esse desafio, né, do médio ele poder incorporar, utilizar essa tecnologia no seu dia a dia, nós buscamos desenvolver um modelo de negócio, um estudo de segmentação, que a gente chamava na época especialistas Benagro, né, que são as nossas revendas, né, que são essencialmente consultorias agronômicas, cooperativas, fabricantes de maquinários agrícolas, né, como a própria CNH, revendas de insumo, né, empresas de agricultura de precisão, que já atendem esse médio e pequeno produtor rural, já prestam algum tipo de serviço, né, ou fornecem algum equipamento, que de certa forma o nosso produto ele vira um enabler para que ele possa agregar valor
né, aquele produto ou serviço que ele já vende, né? E aí a gente conseguiu realmente ver uma diferença grande no acesso ao mercado, né, e na adesão desses pequenos e médios produtores, que muitas vezes, né, não querem ter ou o próprio drone, ou eles não têm simplesmente a mão de obra, né, para conseguir realmente operacionalizar uma ferramenta, né, de digital. Então, a maneira de acessar esse produtor é que determina, né, o sucesso dele, aderir ou não a uma nova tecnologia, que é um dos grandes desafios se a gente pensa no mercado de agtech, né? É isso que eu ia falar para você agora. A grande dificuldade do agro é o go-to-market para ter essa adoção rápida de tecnologia, porque você dentro do ambiente do agronegócio, você tem entre N cultivares, N tamanho de produtores e principalmente N cabeças, né? Culturas diferentes. Então, isso tudo corrobora para que uma adoção seja mais rápida ou seja mais lenta. E acho que o grande ponto que você tocou no começo da conversa foi por que as startups estão em São Paulo e por que as startups se relacionam com as grandes corporações. Porque é mais fácil de você validar essa tese. Agora, o que eu trago aqui, que acho que foi muito inteligente da parte de vocês, foi acessar o mercado via um grande parceiro que tem essa distribuição lá na ponta. Me conta um pouquinho de como foi essa história desse início dessa relação junto com a Case New Holland, que deu esse motor propulsor de, vamos dizer assim, de expoente para que você possa chegar lá na ponta e atender em diferentes tamanhos de produtores, né? Perfeito, né? E isso conversa muito com a nossa própria trajetória, né? Quando a Benagro ela foi fundada e nós tivemos a concepção da ideia realmente identificando uma dor do cliente, nós sempre tivemos a preocupação de fazer com que isso na ponta realmente trouxesse o retorno para o produtor, né? E trazer o retorno para o produtor, ele conseguir tornar aquele mapa, aquela informação realmente acionável, para que ele colocasse isso na máquina, a máquina conseguisse realizar essa aplicação, ele pudesse ter o retorno do investimento, né? Então eu diria que são 3 fatores que contribuíram e assim começou essa parceria com a CNH. A gente sempre se preocupou em que isso chegasse até a máquina. Nós estivemos sempre interessados, né, na dor do cliente. Na verdade, a empresa ela surgiu da dor, né? E o terceiro ponto é a sinergia que isso gerava. E como isso foi logo lá no início, e a gente tinha essa preocupação, bom, legal, tem um mapa de planta daninha, tem um mapa de aplicação taxa variável, tem um mapa de linha de colheita, de que forma que eu, né, coloco isso realmente em prática, né? Coloco isso na máquina. E aí que surgiu na época a CNH, a gente estava fazendo algumas provas de conceito, né, e provas de piloto mesmo, né? E eles tiveram algumas reuniões conosco e se interessaram pela tecnologia, eles viram, né, o potencial que isso tinha de inclusive agregar valor às tecnologias embarcadas nos maquinários agrícolas, e a partir desse momento a gente começou uma prova de conceito piloto, ainda muito incipiente, focado em cana-de-açúcar logo lá no início, né, com algumas concessionárias-chave. Nós tivemos grande êxito nessa prova de conceitos, foram selecionados, se eu não me engano, 6 concessionárias, e a partir daí, depois dos resultados obtidos, né, e a máquina realmente executando ali as tarefas na colhedora de cana, no trator, né, as linhas de plantio, pulverização, a gente começou uma parceria comercial, aí foi expandido para a rede inteira. Isso casou muito bem com o nosso momento ali de desenvolver outras soluções para outros cultivos, né, principalmente visando entrar no cerrado, né, que é o principal, né, quando a gente pensa em área plantada e mercado endereçável, né, soja, milho, algodão. E aí que a gente realmente viu um ramp-up da receita e trabalhando com esse pequeno, médio produtor também, né, Brasil afora, que muitas vezes ele quer contar com a tecnologia, mas que ele não consegue operacionalizar, e com um parceiro que muitas vezes vende essa máquina para ele, que já tem essa tecnologia embarcada e que ele não usa nem 10% da capacidade que essa máquina tem, isso facilita muito, né, e destrava esse potencial de escala de uma forma espetacular. E acho que tem um ponto importante que, assim, no começo da empresa, né, é super importante você ter essas grandes corporações como cliente. Mas depois, ao longo do tempo, você tem que dissipar, porque se você tem um churn de uma empresa grande, você tem um déficit um risco muito grande, né? Um risco muito grande de atingir o seu faturamento, ou até mesmo o seu break-even, de uma forma que a gente não contabiliza. Então, o interessante do mercado agritech é
vamos usufruir dessa adoção de tecnologia em massa por grandes corporações, mas, cara, você tem um tempo de maturação aqui que tem que ser transformado muito rápido num produto acessível a todos para que você deixe de depender daquelas grandes corporações, né? Como que você está hoje em culturas? Qual o percentual de atuação hoje da Benagro em relação aos cultivares que vocês atuam hoje? Bacana. Hoje, só para você ter ideia, Rodrigues, 63% do nosso revenue, né, nossa receita, ela é advinda de canais de distribuições e canais indiretos. Legal. Então isso já por si só ela é bem interessante porque ela pulveriza muito, né, em vários clientes, vários produtores, médio, pequeno, grandes, né? E isso diminui significativamente até o impacto potencial eventual de do churn. né? Mas churn, vou explicar para a galera. Churn é quando a empresa está utilizando do produto, de repente ela vai lá e desliga, ela para de utilizar. Perfeito. Não, e esse é o ponto. Então, assim, 63%, né, ela vinha realmente ela vem de canais indiretos, né? O restante de vendas diretas. A gente divide ali o acesso ao mercado de duas formas. O acesso direto se dá, né, a grandes clientes, grandes players, né, que estão prontos para incorporar essa tecnologia. E o canal indireto é justamente o pequeno e médio produtor através dessa rede de distribuição que a gente tem, né? Que são concessionários, mas também são empresas de agricultura de precisão, cooperativas. E pensando em cultura, em crop, né? Sim. Aí nós temos a divisão ali bem segmentada, assim. Hoje 60%, 57%, né, ela é advinda ali de grãos e fibra, né? Tá. E o restante cana-de-açúcar, em torno de 30% mais ou menos, e o restante em cultivos perenes, tá? Mas dentro dessa divisão do canal indireto e o canal direto. E outras marcas de máquina, você trabalha também com outras concorrentes do CNH ou você tem exclusividade com... Sem dúvida. Hoje a gente trabalha com todas, né? Tanto do ponto de vista técnico, no aspecto de que a solução ela funciona para as principais marcas do mercado. Isso é bem legal, né? E não temos exclusividade com a CNH, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante, que até a própria CNH ela preza e realmente a gente levar a tecnologia para o produtor, né, independentemente da máquina que ele tem. Legal. Hoje, na verdade, as grandes corporações elas querem trazer um benefício de serviço de qualidade para o produtor, né? Independente do que está sendo utilizado, porque eles entenderam que o produto, na verdade, ele só é materializado quando ele entrega o resultado que é esperado. Então, o resultado que é esperado, ele vem envolto de uma prestação de serviço de muita qualidade. Então, no final do dia, o iPhone ele só é um produto de qualidade porque você tem vários aplicativos que o tornam fáceis de usar e que tem uma facilidade hands-on na mão ali. Eu acho que, da mesma forma que o iPhone se transformou nisso, o telefone se transformou nisso, todos os maquinários, sejam agrícolas ou não, eles vão acabar sendo dessa mesma forma, sendo úteis porque tem aplicações que resolvem problemas do dia a dia do produtor, né? Acho que no final do dia é como se ele fosse, fazer uma analogia, como se o trator fosse um iPhone, né? Antes o trator só fazia uma função por vez, né? Ele ia lá e faz uma pulverização, sei lá, mas hoje em dia ele pode fazer muito mais, captar dados que são importantes no parte de impacto, de identificar outros problemas. Então acho que agregando mais valor através da tecnologia é sempre bom, né? Bom para o produtor. Sem dúvida. E conta um pouquinho pra gente, Johan, de como que tá a ideia das novas funcionalidades, porque a gente sabe que startup sempre tem que estar inovando, sempre tem que estar trabalhando para trazer novidades para o mercado, até para ter uma adoção maior, né? Quais que são os planos da Benagro para o futuro, dado que você acabou de fazer essa captação, tem um parceiro de peso ao lado de vocês agora, não agora, mas durante toda a jornada, mas agora, vamos dizer, sacramentado, né? Como que está a visão de vocês de longo prazo para, se vocês estão fazendo olhando para fora, como que funciona hoje, a atuação de vocês hoje é só Brasil, tem atuação lá internacional, como que funciona? Bacana, Rodrigues. Hoje, né, até com a captação, obviamente, né, tem-se ali um plano de negócio, né, que inclui diversos aspectos, não só o aspecto do produto, embora nós tenhamos um pipeline aí bem extenso, sempre olhando para frente, né, porque na essência e no DNA, no core, nós somos uma empresa de tecnologia. Estamos voltados para o agronegócio, mas na essência nós somos uma empresa de tecnologia. Então nós temos sim um pipeline bem extenso, né,
de alguns produtos bem interessantes, bem estratégicos, inclusive, para o setor, né, e que tangenciam não só a proposta de valor que a gente vem empregando, mas também toda a indústria. Tá? Pensando em planos de expansão e da forma, né, como a gente vem trabalhando com a CNH, a gente hoje já atua com eles na Ásia e Oceania. Hoje nós estamos presentes na Indonésia, na Tailândia, entrando também ali na Austrália. Legal. Fazendo provas de conceito para ingressar também na Europa, no mercado americano, né, e na América Latina, onde esse ano, né, a oferta ela deve começar a se dar a partir do segundo semestre. Tá? E aí mercados como Paraguai, Argentina, Colômbia, enfim, sempre olhando para o canal de distribuição, para essa parceria que nós temos com eles, né, principalmente replicando um pouco do modelo, né, que nos trouxe até aqui. Eu costumo dizer que hoje um AgTech, um How to Win de um AgTech, ela passa por 3 fatores principais, né? O primeiro deles é a proposta de valor. Ela precisa ser uma proposta de valor muito simples, né? O dia a dia do produtor já é bastante complexo. Sim. Então, qualquer solução ela precisa ser implementada com baixo esforço. Tá? A segunda é o CAC. Tá? E aí que entra o canal de distribuição, a estratégia da internacionalização, mas utilizando, né, um pouco do sucesso que a gente conseguiu aqui implantar no Brasil. Porque ao mesmo tempo, né, que o Brasil e o agro está sempre distante dos centros urbanos, né, o produtor ele gosta de uma relação próxima. Né? Então é necessário você saber entregar valor, um pós-venda de qualidade, sem comprometer o teu CAC, que é aí que entra também o canal de distribuição. Quer explicar CAC? Para quem não entende, custo de aquisição de cliente. Custo de aquisição de cliente. Não, acho que é por isso que a gente fala do go-to-market, do acesso ao mercado, tão importante da forma que foi feito com a Benagro, estrategicamente junto à CNH, porque o custo de aquisição ele passa a ser um custo menor em relação às outras companhias, né? Porque eu acho que tem um passo super importante que a gente até discutiu isso em um outro podcast que a gente conversou, que foi entender que as revendas cada vez vão estar mais próximas do cliente da forma digital e atendendo e vendendo produtos digitais é uma forma de você diminuir esse CAC. Eu acho que hoje o que a Case está fazendo, o que a Case New Holland está fazendo com vocês, usando a plataforma deles que se relaciona com os clientes lá na ponta para vender esses produtos digitais de uma forma mais fácil, você tira aquela fricção do acesso a novos produtos, a novas tecnologias. E essa é uma tecnologia que, diferentemente do pacote tecnológico produtivo, ela depende de uma tomada de decisão do produtor. As outras, como a gente sempre discute aqui, é muito mais uma oferta de pacote pelas corporações falando que vai aumentar a produtividade dele e ele adota. Aqui, você tem uma venda, um discurso muito mais ativo de relação, se você tiver um plantio errado, você vai perder, sei, 10, 20, 30% da sua cana, que é uma cultura perene de 5 anos. Então, existe um discurso para você fazer essa venda. E essa adoção de tecnologia ela vai passar cada vez mais por esse discurso. Aí é que passa um pouco sobre todos os temas que nós debatemos no podcast. Sucessão familiar, de como que essa galera que está chegando agora vai entender isso. E eu acho que, da mesma forma que em outros mercados o amadurecimento demorou, a gente vai passar pela fase das revendas digitais até que essa adoção seja automática, igual a gente faz hoje com o aplicativo no iPhone, né? O cara vai lá e abaixa, eu quero o aplicativo da Benagro, vou baixar aqui na loja da Apple Store e vou começar a usar no meu trator. Eu imagino que isso vai chegar um dia, mas essa passagem de bastão ela é super importante para que a adoção aconteça agora, né? E vindo isso, assim, hoje o mercado está basicamente nas distribuições da CNH. O go-to-market da Benagro hoje ele é baseado na CNH e qual que é a outra estratégia? Você deve ter com certeza 2 estratégias, né? Como que funciona a sua estratégia hoje de ir para o mercado? Perfeito. Hoje a gente divide, né, Rodrigues, o modelo em 2, como eu falei, né, dois canais. Né, o canal direto, que seria o canal, né, dos grandes grupos, dos grandes players, e o canal de revenda. Né? Então, dentro do canal de revenda, hoje nós temos 50 distribuidores no Brasil, sem contar ali a CNH. Né? A CNH seria um deles, tá? Mas a CNH hoje nos posiciona em 427 pontos de venda, se não me engano, né? Que são os números de concessionárias e municípios, Case, New Holland, onde eles estão presentes, né? E os demais, né, 49 distribuidores, né, que são essencialmente cooperativas, né, como a Coplacana, empresas de agricultura de precisão,
revendas de insumo, consultorias agronômicas, que já atendem esse médio e pequeno produtor rural, e aí utilizam as nossas ferramentas como uma forma de agregar valor ao serviço prestado, né, ou ao maquinário vendido, ou à consultoria vendida. Né? Então, a gente busca sempre se associar, né, e tangenciar e tentar acessar esse produtor, de muitas vezes diferentes perfis, inclusive, culturas, né, e de acordo com a região, né, a forma de acessar ela varia. Então, tem regiões onde o produtor ele toma muita decisão com base no que o consultor, né, passa para ele, ou tem regiões que o produtor ele já é um pouco mais aberto, mais adepto à tecnologia, e aí, né, a próprio fornecedor de tecnologia, no caso a concessionária ou a empresa de agricultura de precisão, traz uma proposta para ele, né, e ele implementa, ele segue aquilo também, né, que essas empresas trazem, ou que a própria cooperativa, né, traz também. Então hoje o nosso acesso de mercado ele se dá pela CNH, mas se dá também por esses outros players no mercado, né, que são, né, importantes agentes aí para que, né, as coisas lá na ponta aconteçam e apoiem também o produtor nessa tomada de decisão, na tecnologia, em qual insumo utilizar, né, em como fazer o manejo ali da cultura, o preparo de solo. Então a gente tangencia aí toda essa proposta de valor a esse mercado. Qual o tamanho hoje da equipe de vocês e desse equipe, quantos tem que está lá no campo, ou operando drones ou fazendo esse trabalho, né, de operacional? Hoje nós estamos em 35, né? Agora com a rodada recente a gente deve chegar aí próximo de 60 até abril, né? Então tem um crescimento grande aí para acelerar. Mas eu costumo dizer que a nossa equipe ela é uma equipe que, né, ela produz o triplo, né? Então a gente tem uma equipe hoje muito, né, unida, uma cultura bem forte, né? Legal. Cultura colaborativa de pessoas engajadas. Em Ribeirão e ao redor do Brasil também. Né? Em Ribeirão fica toda a parte de desenvolvimento, toda a parte de operações, né, administrativo, financeiro. Mas a gente também tem a equipe de vendas aí espalhadas pelo Brasil, nas principais regiões, né, onde a gente tem realmente onde as coisas acontecem, né? Onde tem o maior mercado endereçável. Então, sujando a bota. Exato. Exatamente. Então, até para posicionar essa equipe, né, a gente também fez um estudo de mercado endereçável, de acordo com a região, nível de aderência de tecnologia, área plantada, enfim. E respondendo a pergunta relacionada ao drone, né, hoje a Benagro se dedica exclusivamente ao processamento de dados, à inteligência artificial, e não só de drone, né, também dos tratores, do satélite, mas nós somos 100% asset light. Então, hoje a gente não tem drone, a gente não tem hardware, né? Geralmente ou o cliente tem, né? No caso de um grande produtor, uma agroindústria, e no caso do pequeno e o médio, o nosso parceiro, o nosso distribuidor, quando é necessário o drone, ele tem o equipamento lá e presta o serviço na ponta. Então, até mostrando um pouco, né, como é que muda esse acesso ao mercado de acordo com o canal. E a gente hoje também tem soluções aí voltadas para a máquina, né? Extrair todos esses dados de operação, planejar a forma do cliente plantar, pulverizar. Mas hoje a gente não opera realmente ali com equipamento, com hardware. E concorrência aqui no Brasil e lá fora também, você mencionou de ir para os Estados Unidos. Já não existe esse tipo de serviço lá fora? Ou qual é o diferencial de vocês? Perfeito. Essa é a pergunta de $1 bilhão. Mas assim, né, concorrente existe, né? Sempre vai ter, é até bom que existe. Eu acho que é saudável. Se não tivesse, é saudável, né? Se não tivesse, talvez não existisse da demanda. Tem mercado, né? É verdade. Mas assim, hoje a Benagro está posicionada, né, com alta credibilidade, reunidos aí os principais players do mercado, né, tanto pensando, né, em máquina, em revenda de insumo, em cooperativos, né? Então, acho que esse é um ponto importante, um diferencial lá na ponta, né? Pensando ainda não falando em tech, em produto, nós vamos chegar lá, mas esse é um ponto importante quando a gente pensa, né, em como acessar o produtor. Né? Então, isso aí eu acho que, né, de certa forma, nos posiciona um diferencial em como acessar, principalmente pensando nos Estados Unidos. Né? Sim. Eu estava até conversando com alguns colegas de outras agtechs aqui que já estão no mercado americano, e que eles tentaram acessar o mercado americano e tiveram bastante dificuldade nesse acesso, porque a característica do ambiente produtivo é diferente. Né? Então, hoje o Brasil, você tem uma massa crítica do agronegócio muito grande, formada aí por gigantes, né? Grandes produtores, né? De grãos, principalmente, de cana-de-açúcar, mas que nos Estados Unidos está muito concentrado na mão do pequeno e médio produtor, agricultura familiar, né?
pela propriedade que vem de família há muito tempo. Então, para acessar esse mercado, você precisa ter um canal. Né? E isso a gente conseguiu montar bem aqui no Brasil, né? E o que a gente espera é replicar lá. A idade média do produtor americano é 62, 63, e a brasileira é 45. Então, assim, tem um geracional ali também que pega também. Sem dúvida, sem dúvida. Sazonalidade também, né? Porque você só tem 6 meses do ano, né? Praticamente. Que e sem dúvida. E tem outro aspecto também, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho disso, que é a transição geracional, inclusive aqui no Brasil, que está ganhando bastante força. Mas voltando ali, né, a pergunta do Kira, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? A forma de acessar o mercado, como gerar valor, né? E associando com a cadeia realmente para que o produtor ele consiga tirar proveito da tecnologia. Né? Porque o pragmatismo ele é muito importante. Hoje o produtor está cansado, né, de ver um mapa colorido, ver uma imagem ali da fazenda. No final o que interessa é como ele monetiza isso. Né? Então um aspecto ali de você ter esses players, né, que reúnem credibilidade associada e que vão nos ajudar a fazer com que a tecnologia funcione na máquina e na ponta é um primeiro diferencial. Ele não quer saber como faz, ele quer saber o que vai melhorar para ele. Exatamente. E o segundo aspecto, né, pensando também na parte de tech, né, hoje a BenAgro ela reúne o portfólio mais completo do mercado, né, para as principais culturas: soja, milho, algodão, reflorestamento. Né? Então hoje a gente consegue ofertar soluções para várias culturas, que nos permite diminuir bastante o impacto também da sazonalidade, né, que é inerente, é característico do agro, né? E também, né, a questão de você integrar diferentes veículos de captura de dados, drone, satélite, né, tratores em um único ambiente, que também é um grande diferencial competitivo. Né? Que hoje, quando a gente pensa no mercado e no produtor e no dia a dia, na forma dele operar, né, que apesar de vir mudando rapidamente com a adoção das novas tecnologias, a necessidade de ganho iminente de produtividade, né, na mesma área, você precisa, né, facilitar a aderência dessa tecnologia. O produtor ele tem um dia muito complexo, né? Ele tem um dia muito cheio, então ele não tem tempo de abrir 6 plataformas, né, abrir 6 sistemas. Então hoje o nosso segmento ele vive também uma competição ávida, né, para saber quem vai ser o consolidador de dados do produtor. Né? E a BenAgro ela integra várias camadas de vários veículos, de várias culturas, e ao longo de todo o processo produtivo. Então, no planejamento, na gestão, no monitoramento, tudo em um único local. Né? E mais adiante, né, a gente tem uma proposta de valor, né, low capex, onde o cliente não precisa necessariamente investir num hardware ou instalar uma telemetria ou algo embarcado na máquina. Ele consegue usar o próprio monitor, o próprio piloto automático dele para extrair informação, né, para a gente gerar o planejamento, como eu mencionei, ou até para embarcar um mapa ali de daninha, né, de taxa variável, enfim, para ele otimizar na aplicação de insumo. Né? Então, a questão do CAPEX, né, que a proposta de valor low CAPEX, ela é bem importante. E, por último, né, a questão do payback. Né? Hoje a gente tem diversas tecnologias de aplicação localizada, See and Spray, né? Todas as tecnologias embarcadas também, né, em pulverizadores, né, que tem o seu benefício, né, tem aquele tempo de resposta, mas também tem um payback um pouco mais longo. Né? Então a gente traz essa proposta aí de um payback instantâneo, né, porque toda a política de pricing da BenAgro ela é baseada no benefício econômico gerado, onde parte do valor ele é revertido em pagamento para a BenAgro, né, como se fosse economia compartilhada, mas de um modo escalável. Então, com base naquela média que ele economiza, eu cobro para ele no hectare. Então, a partir do momento que ele começa a utilizar a tecnologia, ele já tem um payback ali praticamente instantâneo. Né? Então, o fato de termos tudo no mesmo local, de vários veículos, né? Um canal de distribuição, produtos que só nós temos, né? Essa parte do planejamento, né? Que é o nosso produto Field Planning, da forma como é hoje, só nós temos no mercado essa tecnologia. Né? Obviamente existem concorrentes ali e propostas de valor adjacentes, né? Mas pensando em tech, nosso produto está bem à frente. Mas tem toda essa questão também, né, da consolidação dos dados, multicrop ao longo de todo o processo. Então, nós queremos realmente ser o parceiro do produtor na jornada dele, né, fazendo de forma simples, rápida, em um único local. Agricultura de decisão que você falou aqui. Exatamente, é cada vez mais importante. E deixa eu trazer um recado aqui para vocês. Pessoal, vocês que estão nos escutando, no dia 2 de maio, na semana do AgriShow, vai acontecer o Rural Summit no Dabi Business Park, um evento voltado ao agrotecnológico, que reunir realmente
os produtores da região que vão estar presentes no AgriShow para participar de uma feira tecnológica para falar exatamente sobre tudo isso que nós estamos discutindo aqui nessa mesa, trazendo tecnologia para que vocês possam utilizar e ter mais eficiência no campo. Além disso, nosso amigo Kieran Gartland quer conhecer você, startup do agronegócio. Ele está captando dólares aqui, ele quer investir em dólares, pode ser... Euros, dólares também. Estou indo para a Europa, né, no mês que vem, mas... E a gente vai estar no South Summit também, né? A semana que vem já. 20 de março a gente está no South Summit. Se alguém estiver por lá, né? Se alguém estiver por lá, depois eu vou colocar o celular do Kieran Gartland para vocês chamarem. Brincadeira, gente. Mas aí, em junho, tem o GAF, Global Agribusiness Festival. Não perca essa oportunidade também. Depois entram lá, gaf.com.br. É um evento que vai reunir mais de 20 mil pessoas. É um evento realizado pela Data Agro. A XP está com a cota presente, então vai ser um evento grandioso voltado ao agronegócio para reunir cultura, tecnologia, gastronomia, tudo em um ambiente só. Então não perca a oportunidade de participar também. Se vocês quiserem mais informação depois, pode me chamar no LinkedIn que a gente conversa. Agora vamos falar de dinheiro, Kieran Gartland. Vamos falar de dinheiro, de captação. Não é fácil, né? Não sei... Para você, claro, se você tem as conexões, é tudo a ver também com os canais, né, de você, as conexões, relacionamento. Como foi para você esse jornada, né, de rodado? É uma jornada que ela é complexa. Né? Acho que todo empreendedor ele deve, né, entender isso. Tem que planejar bem, né? Sempre demora mais que a gente espera. Planejar então não pode deixar bem, para o último né? minuto. Tomar bastante cuidado com o dito runaway também, né? Mas eu enxergo que esse processo ele passa a ser algo natural, né? Eu costumo dizer que dentro do mundo de startup, eu acho que captar ela deve fazer parte ali do cotidiano, né? De acordo com as fases do negócio, né? O pré-seed, o seed, o Series A, mais né? rápido, principalmente numa área que está bem concorrida, né? Você vem, tem concorrente que tem mais capital, que vão expandir mais rápido, aí você vai perdendo no mercado. Então é importante você crescer o mais rápido possível e por isso precisa captar dinheiro, né? Sem dúvida, mas é um processo, né, que ele é complexo, mas ele nunca deve acabar, né? E eu costumo dizer que é um processo que você precisa também aprender com ele, né? Como tudo na vida a gente aprende com ele e aprender que você vai estar sempre ali se relacionando com o mercado, se relacionando com o investidor, né? Que ele não tem um início e um fim, né? Não pode só constante. Falar com o investidor a hora que você precisa captar, tem que ter esse relacionamento sempre. Né? Sem dúvida. É uma jornada difícil, né? Na verdade, assim, mas o que acho que o Kieran comentou aqui é um ponto super importante. É o que vai fazer você acelerar a implementação do seu business, porque é o dinheiro que vai fazer você contratar mais gente, que nem você falou, vou sair de tanto para 60, 35, né? De 35 para 60. Como que você vai expandir esse negócio? É lógico que o produto tem que ser bom, o go-to-market tem que ser excelente, mas se você não tiver captação na hora certa, e o timing é o que faz a empresa viver, a empresa morrer no final do dia, né? Sem dúvida. Então, acho que tem que estar muito bem alinhado e acertado o momento de captação para aceleração do business, né? E investidor estratégico também, né? Você falou aqui esse New Holland, então você tem uma rede global, né? Que nem o YieldLab também é global. Acho que isso é importante para você expandir fora do seu local, né? Do seu mercado local. Então, eu acho que esse também, ser bem alinhado com o investidor é muito importante. Isso que você comentou é importante, porque a gente sempre comenta com as startups que vão captar com a Rural, assim, o dinheiro, ele é commodity. Ele vai custar mais caro, vai custar mais barato. No final do dia, e o timing que você vai pegar, ele tem preços diferentes. Mas as pessoas que vão ajudar e acelerar esse movimento da empresa, de conexão, de relacionamento com o mercado, às vezes ele vale muito mais do que o dinheiro. Então a gente tem que saber dosar na balança, como tudo na vida, né? O quanto que a gente vai captar e o quanto que a gente vai querer de relacionamento, o quanto que a gente vai querer de acesso. Mas acho que eu queria entender um pouquinho com você, assim, como que foi esse início dessa jornada de captação, porque ao mesmo tempo que você está rodando o prato do produto, você tem que rodar o prato da captação, né? E esse é um grande desafio, né, Rodrigues? Porque
A gente entende ali que dentro do plano de negócio da companhia, a captação ela tem um papel fundamental, né? Sem dúvida. E aí o grande ponto é como que nós equilibramos, né, como empreendedores, o dia a dia da empresa com a captação. E a família. E a família, a vida pessoal, né? Se é que empreendedor tem um pouquinho, também tem que ter, porque eu acho que é saudável. Tem que ter. Mas eu acho que o desafio principal é justamente esse, né? Como você equilibra esses pratos, né, entre captar e estar na operação e estar no dia a dia, e que é um processo complexo, né, ele é extenso. Sim. Então você tem ali várias etapas, né, para quem não está muito familiarizado, toda a parte ali de pitches e roadshows e apresentar, e, né, depois toda a parte de term sheet, né, advogados, né? Se tudo sobrou para você, você tem outros cofundadores também? Hoje eu tenho sócios, né, que né? São founders ali, começaram praticamente junto comigo. Aí vocês né? dividirem essas tarefas, um cuida mais da parte operacional, outro de captação? A gente tenta se dividir, mas acaba que envolve um pouquinho, sim, né? Nosso contrato lá teve 900 páginas, né? Então tem que dividir um pouco os esforços. Então, mas, né, tenho sócios, né, que começaram ali praticamente juntos comigo. Eu falo praticamente porque a concepção da ideia ela começou até antes, né, do negócio em si. Depois, né, ingressaram na sociedade, enfim. Mas é um processo que o empreendedor ele tem que aprender a conviver com isso. Ele é um processo que ele nunca vai acabar, né? Não. E me conta um pouquinho aqui da repercussão depois da captação, como que tem sido para vocês, porque vocês finalizaram a captação agora, né? Como está sendo essa repercussão aqui, antes da gente entrar num tema de gestão e finalizar o podcast aqui, que é Kirangarten já está olhando pro relógio aqui do lado. Não, perfeito. Até só fazendo um gancho, sim, né? sim. Acho que na conversa aqui eu acabei esquecendo de responder ali, né? Como equilibrar né, esses pratos, né? Primeiro tem que ter um time engajado, né? Um time ali preparado para conseguir absorver também a operação, o dia a dia, né? Sem prejudicar o custo normal dos negócios, né? Tem uma cultura bastante forte, colaborativa, porque por mais que o empreendedor ele tenha que se envolver nesse processo de captação, né, você também tem que tocar a empresa, tocar o dia a dia e envolver as outras áreas, né? Então, querendo ou não, dentro da organização, né, no processo de due diligence, o financeiro vai participar, né? O comercial vai participar, mas ele precisa estar vendendo também. Então, é uma composição de fatores que ter uma cultura forte, né? Colaborativa, objetivos muito claros, né? Job description, papéis, responsabilidades ali dentro do processo da captação e do dia a dia do negócio realmente ajudam a diminuir, né, o impacto, a energia empregada única e exclusivamente na operação ou na captação, né, para também não prejudicar a operação. Né? Legal. E me fala aí como que está sendo a repercussão depois da captação. A repercussão ela é positiva, né? A gente tem aí, né, que saber que aproveitar também esses momentos, né, para conseguir dialogar com o mercado, dialogar com players, dialogar até com potenciais investidores. Né? A repercussão ela foi bem grande, então começam a acessar também players importantes no mercado, né? Clientes interessados na tecnologia, investidores. E sem dúvida posiciona também a companhia num novo momento e permite, né, a gente ter acesso, né, contatos a clientes e investidores que talvez antes, né, não teríamos. Né? Então a repercussão ela é bem grande, ela tem sido bem positiva, né, e estamos bem animados aí com os próximos passos e com tudo que a gente tem pela frente aí, que vamos fazer bastante coisa boa aí. Maravilha, Johan. Obrigado aí por participar do nosso episódio. Depois a gente vai marcar você para que você possa se relacionar com as pessoas que vão interagir aqui no LinkedIn com a gente, no Instagram. E para você, obrigado por participar do nosso episódio 96, Kirangarten. Chegando no 100º, hein? Estamos chegando. E a gente tem uma grande surpresa no 100º. Depois você vai nos acompanhar. Mas nos sigam no Instagram, rural.ventures, nos sigam no LinkedIn, Rural Ventures, nos sigam dá joinha no YouTube, que é aquelas coisas que vocês já sabem. Não percam a oportunidade de nos assistir aqui no canal da BMC, bmc.news, nas terças-feiras e domingo. E também na Rádio Agro Hoje, que nós passamos lá no Mato Grosso, em Goiás. Então, acho que todo o Brasil. Obrigado aí por estar colocando a gente no ar também. Então, fiquem com a gente.
Até a próxima. Obrigado, Johan. Eu agradeço. Obrigado, Valeu, Kira. obrigado. Obrigado Valeu, pelo até convite. mais, gente. Obrigado Valeu. você, Johan. Valeu.